Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro, hoje para vir fazer aqui um top, ou seja, 5 escolhas, não que sejam os melhores, mas para mim neste momento são dos melhores, e são os 5 primeiros melhores, eu vou depois provavelmente fazer mais, mas eu diria que são os 5 melhores, ou 5 grandes recomendações de jogos de caixa pequena, normalmente jogos de vazas, que em inglês normalmente se designa por trick-taking, jogos de vazas, que são basicamente construídos por cartas, pequenas caixas que nós podemos jogar em qualquer lado, que vêm trazer algumas experiências que são muito familiares dos jogos de cartas dos baralhos convencionais de 54 cartas, que normalmente jogamos jogos mais tradicionais e convencionais. Mas venho aqui trazer uma série de jogos que vêm partir de alguns desses elementos, com variações obviamente, mas que vêm trazer experiências de jogo muito interessantes, desde colaborativas a competitivas, jogos rápidos, e eu diria que coisas também a um preço muito em conta, muito barato, que podem funcionar muito bem com os jogadores casuais, mas que têm também profundidade estratégica e também experiências interessantes para quem gosta de jogos, para quem já quer se calhar outro tipo de experiências de jogo. Então vamos começar provavelmente pelo aquele que é o mais velhinho de todos, e é o Wizard. Eu joguei este jogo na Essenspiel quando estávamos no hotel à noite e fiquei fã. É um típico jogo de vazas em que vamos jogando cartas. O que isto tem de giro, e depois existem muitas edições e muitas versões disto, não é propriamente um jogo muito bonito, mas acima de tudo é pela experiência de jogo. Um jogo com cartas numeradas. O que nós vamos fazer é, vamos apostar quantas vazas é que vamos conseguir ganhar no início do jogo, consoante as cartas vamos recebendo, e começamos por receber 1, 2, 3, 4, 5 até chegarmos a 12, salvo erro, penso que é 12, e no final vemos quem tem mais pontos. Portanto vamos tentando apostar quanto é que vamos conseguindo fazer com as várias vazas. Há algumas cartas que nos permitem ganhar logo, outras perder vazas, porque é uma gestão para tentar concluir e ter o número de vazas que apostamos. Isso pode nos dar pontos positivos ou negativos. Uma experiência muito, muito interessante, eu recomendo mesmo muito. Surpreendente este jogo, surpreendeu-me. A seguir, outro jogo também bastante conhecido, com uma caixa muito pequena, e é o No Thanks. Está aqui o No Grazie, este é na versão italiana, mas vocês podem ter qualquer versão, porque é tal como o Wizard do antigo, este jogo não tem a dependência de texto, portanto isto são apenas números e pecinhas. Um jogo também relativamente barato, aqui um jogo muito interessante que é também de quase um leilão, também para tentar ganhar vazas, mas aqui as vazas é apenas uma carta que vai saindo e nós vamos tentando ganhar ou não com as fichas que temos, e no fundo é um jogo em que estamos a tentar mitigar pontuações negativas. Se conseguimos fazer sequências, nós contamos apenas o valor mais baixo da sequência, se não temos que somar todos os números e vamos fazendo pontuações, neste caso, e no final, depois de várias rondas, penso que são 5 ou 4, depende do número de jogadores, já não sei exatamente, vamos ver quem fez menos pontos e ganha quem fez menos pontos. Portanto, também experimentei isto, foi muito interessante. Este experimentei nos encontros que se fazem, organizados pelo Costa, da Spiel Portugal e da Maldito Games, que se realizam na Biblioteca de Instrução Pública, na Vieira. Portanto, foi muito interessante jogar também com essa comunidade aqui perto de Leiria. Portanto, a zona da região de Leiria tem cada vez mais encontros de jogos, eu acho que é muito positivo. A seguir, outra surpresa também, o Scout. Eu joguei este jogo na InvictaCon, fizemos, já não sei, 3 partidas disto, foi quase como, tínhamos ali um pequeno espaço de tempo, mesmo jogo filler, e aqui é quase como se fosse o Uno, mas em bom. Ou seja, nós aqui estamos já temos as cartas na mão, vamos tentar livrar cartas, ganha quem ficar primeiro sem cartas, e todos os outros ficam com pontos negativos. O que isto tem de muito interessante é que as cartas na mão não as podemos organizar, temos que jogar na ordem que elas estão, e depois podemos fazer, é quase como o póquer também, fazer pares, trios, sequências, para tentar livrar cartas, e isto é muito interessante. Foi também uma experiência muito boa, numa caixa muito pequena, num jogo que não é barato, ou seja, normalmente esta editora Oink Games faz estes jogos de pequena caixa, mas cobra quase sempre 20 euros por cada um. Enquanto os outros jogos que eu vou mostrar, alguns se conseguem comprar por metade do preço, 10, e este é o mais dispendioso. No entanto, os jogos têm sempre muita qualidade, apesar do tamanho da caixa. Portanto, uma excelente experiência, este aqui, o Scout. Depois entramos aqui nos jogos colaborativos. Confesso que não é o meu modo de jogo preferido, não gosto muito, mas eu já vi tantas pessoas a terem tão boas experiências com isto, até porque alguns destes jogos eu uso informações para abordar os conceitos de colaboração, e caso deste é o Anabi. Pequena caixa, funciona muito bem, é um jogo colaborativo, dos melhores colaborativos deste tipo de jogos de cartas e de vazas.
podemos ver, são apenas cartas com números e cores, e a grande diferença deste jogo é que nós não vemos as nossas cartas, nós jogamos com as cartas viradas para os outros, ou seja, estamos a ver apenas as dos outros. Isto faz com que colaborativamente tentemos fazer sequências de números, e quanto mais sequências conseguimos fazer melhor. Temos vidas, podemos ter erros, e na nossa vez de jogar, ou jogamos cartas ou damos ajudas aos outros. Um jogo também de memória bastante forte e com interações entre os jogadores, que depois acaba por levar a situações hilariantes, porque normalmente há sempre batota, há pessoas que se esquecem, mas isso acaba por ser parte da experiência do jogo e da diversão, e especialmente impactante para quem gosta destas experiências coletivas, numa pequena caixa que se joga também em qualquer lado, uma coisa também barata e impactante. Por fim, o outro jogo também é um colaborativo, também experiências interessantes, é o The Mind. Pequena caixa também, um baralho de cartas, um jogo totalmente colaborativo. Até há quem diga que isto não é bem um jogo, é mais uma experiência, mas eu diria que é um jogo, mas diferente do habitual, em que estamos a tentar fazer as sequências ordenadas de cartas. Até é o vídeo mais visto aqui do canal, em que nós não podemos comunicar, não podemos falar, mas temos que encontrar uma certa sincronia com as outras pessoas para jogar as cartas de modo sequencial, sem fazer erros, porque os erros custam-nos vidas, e quando não tivermos mais vidas não podemos progredir. Sendo que o objetivo é chegar ao nível 12, em que cada pessoa tem 12 cartas na mão, e vamos tentar livrar também as cartas. Portanto, também mais um jogo de vasas, embora sejam vasas invertidas, mas também uma experiência muito interessante para quem gosta de jogos colaborativos. Provavelmente não vai ter assim uma rejogabilidade muito grande, mas das vezes que vocês vão jogar, o impacto vai-vos marcar de certeza. Portanto, também uma boa experiência, porque como não é um jogo também muito caro, vai seguramente valer a pena. Eu diria que vale a pena experimentar também isto. E pronto, estes são os 5 jogos de caixa pequena, que se aproximam aqui dos jogos de vasas, dos jogos que podem ser jogados de um modo informal, de um modo rápido, em qualquer lado, e a um baixo custo. Coisas que provavelmente fazem sentido agora para, por exemplo, quando estão com amigos ou quando estão com familiares, por exemplo, adequado para este período de festas, por isso é que eu estou a lançar este vídeo nesta altura. Provavelmente bons jogos para usar nas passagens de anos, mas obviamente jogos para usar durante todo o ano, nas férias, e quando vocês quiserem uma coisa mais leve, mais transportável, e também a um baixo custo. Então vá, obrigado, adeus.